do ápice da transparência. Isso. Agora foi. Aí porque assim, aí quando começou a mexer em uma área na qual eu não queria compartilhar com ninguém, aí o bicho pegou. Aí entra muito questão da confissão, né? Tipo, confissão de pecados, assim. Não, na verdade não era isso não. Sabe o que é que rolava? É porque, tipo assim, eu sabia que o Rony era atrasado, mas ninguém nunca dizia nada. Um dia, todo mundo começou a falar: pô, Rony, você é muito atrasado. Aí o Rony ficou chateado. Isso é um exemplo, tá, gente? Mas ele é atrasado. Aí, hoje em dia eu falei. E aí nessa questão da transparência, começou a acontecer isso. Ele começou a dizer: pô, tu se atrasa toda vez, bicho. Aí ele ficou chateado. Aí ele se afasta. Entendeu? Esse que é o conceito que a gente está discutindo aqui agora. Às vezes ele achava, sei lá, que eu também era muito enrolada. E aí ele ia dizer pra mim: Renato, você é muito enrolada, cara. Tu tem que se converter, bicho. Esse jeito tá dando pra conviver, não. Quando ele fala isso pra mim, eu falo: pô, moleque, idiota, o que ele tá fazendo pra mim? Tô ajudando o cara na hora. Tô ajudando o cara que ainda tá achando ruim. Aí eu começava a ficar ofendido, começava a me afastar. O que era essa questão da transparência? Era eu dizer, entre os irmãos, né? Era eu dizer pra você o que você é. Eu falava pra você: ó, você tem esse defeito. Só que a gente tem dificuldade de lidar com os nossos próprios defeitos. Exatamente. Por que muita gente sai da igreja? Por causa disso. Porque um líder ou alguém vem dizer pra pessoa assim: cara, você tá errado nisso. A pessoa fala: oxe, que esse cara tá pensando que ele é quem? Eu vou sair da igreja. Eu vou pra outra igreja. Muitas vezes acontece por causa disso também. Porque às vezes a pessoa não aguenta ser confrontada. Porque a transparência entre irmãos, ela traz confronto. Demais. Confronta uns aos outros, entendeu? Mas aí tá, se não há transparência, é viver de imagem também. Se não tem transparência entre os irmãos, entre as pessoas que estão convivendo no dia a dia, é como se você estivesse vivendo de imagem. Tipo, eu finjo que não sei que o Rony é enrolado e ele finge que não sabe que eu sou enrolado também. E a gente vai convivendo, só que eu fico indignado, porque toda vez ele se atrasa. E eu fico amaldiçoando ele lá na minha casa, na frente dele eu não tento tratar aquele assunto com ele, entendeu? A gente não lida com os problemas, não resolve os problemas. Aí os problemas vão só se amontoando um em cima do outro. Aí vai convivendo com ele, né? Dia após dia. Vai convivendo, exatamente. É porque assim, imagine João Batista, cara. João Batista chegava raça de víboras. Ele era Se você fizer isso, sai todo mundo morto. Cara, você fazer isso hoje na igreja, você falar isso hoje pra alguém, porque a pessoa ela falou: esse cara é seu. Bichão idiota, tchau. Aí sai fora. É ruim porque... Mas é porque naquela época a pessoa tinha maturidade, né? Sabia o que conhecia mesmo. O que ela mesmo tinha de errado, que ela estava errada, ela tinha que mudar. E hoje tem muito essa questão da rejeição, né? Dentro da igreja, a igreja é muito machucada. E aí, se ela ouvir qualquer coisa, já acha que é uma coisa tipo, muito grande. E não vê isso como crescimento, porque eu acho que a transparência trouxe muito crescimento, traz crescimento pra gente. Né? E assim, acho que muitas das coisas que estão acontecendo também aqui é porque, de certa forma, nós queremos e estamos tentando ser um pouco mais transparentes com Deus. Adianta você chegar e falar assim: Deus, pô, vem nesse lugar, mas... Aí Deus fala bem assim pra você: vocês estão errados nisso, nisso e nisso. Aí você: tá bom, mas Deus, vem nesse lugar, vem nesse lugar. E ele tá tipo berrando no seu ouvido: ô garota, ô idiota. Lógico que ele não vai falar assim, né? Ele: o amado, eu já te falei, muda nisso, nisso e nisso. E você, tipo, é mesmo essa situação de levar, né, a banho-maria, empurrando com a barriga: ah, não, depois vai dar, né, a gente muda depois. Então, acho que muitas coisas que estão acontecendo hoje, aqui na casa, é fruto de alguma transparência que está acontecendo. Acho que Deus não vai querer ir num lugar onde as pessoas são manchadas no coração, assim, que elas tenham intenção ruim. Pessoas que não vivem mesmo aquilo que... Isso que você está falando, eu lembrei de uma coisa. O fato de
as pessoas terem defeitos não quer dizer que você não pode conviver com elas. Isso eu acho que é o grande X da questão. Um dos grandes X da questão. Por quê? Porque às vezes a gente não quer mostrar o nosso defeito, a nossa dificuldade, porque a gente acha que a gente não vai ser aceito. Mas não é porque a pessoa tem um defeito que ela não vai ser aceita no meio do povo. Tipo, não é porque eu sou enrolada e só chegar atrasada que todo mundo vai gostar de mim, pô. Vai gostar sim. Mas eu tenho que começar a tentar chegar no horário. Entendeu? E eu já melhorei. Demais. Verdade. Somos testemunhas. Mas o que acontece? Às vezes a gente não quer ser transparente nem com Deus, porque a gente acha, se eu falar isso aqui, Deus não vai mais nem querer se relacionar comigo, porque Deus me mata. Ele vai me castigar. Tipo assim, meu pai me mata. Eu simplesmente isso, não vai mais querer falar comigo, não vai mais não poder acessar mais ele. Né? Tipo assim, um exemplo, isso não acontece, viu, pessoal? Só um exemplo. Mas tipo assim, Renato está se cheio de você exemplo. tem. Dá nem um exemplo real. Quando você, por exemplo, você tem um amigo que tem problema com pornografia, ele acessa site pornográfico. Se você descobre que ele acessa site pornográfico, digamos o Rô, ele acessa site pornográfico. Ele não acessa. Ele não acessa, é um exemplo. Quando eu de você é um exemplo. Hoje é um exemplo que ele tá mais forte. Não. Se eu descobrir que o Rony acessa site pornográfico, o que eu vou fazer? Vou tirar o Rony do nosso meio? Vou dizer, Rony, sai fora, bicho, tu não presta pra estar aqui. Mas se a eu galera vai faço... se discriminar, cara, assim, meio que... Pois é, tipo, mas aquela se imagem que você tinha, caiu. Você... Exatamente, mas pra que serve a imagem? O grande X da transparência é esse, não você tem não tem imagem. Essa é a grande questão da transparência. Tipo assim, se você tem um problema, tipo assim, você sai ficando com um bocado de menino, ou eu saio ficando com um bocado de menino, traindo meu namorado e ninguém sabe. Isso é um exemplo. Israel, você não é corno de novo. Isso não é uma confissão. Aí tá, digamos que você fica com um bocado de gente por aí, e um dia eu resolvo confessar isso aqui. Gente, eu tô com esse problema. É igual aconteceu com o Davi Silva, que ele tinha problema com mentira, né? E aí ele confessou. Em rede nacional. Foi transparente. Ele foi transparente, a igreja apedrejou, o cara saiu, agora que ele tá voltando. Né? Desculpa, mas eu tô por fora. O que aconteceu com ele? Isso é. Isso aí é só confesso, a né? volta desbaixo. Você é pra quem conhecia a história. Isso é fato, cara, porque assim, ó, na igreja, se a gente expor alguma coisa, aí muitas das vezes a gente é retirado. A gente não consegue discernir o que a pessoa está sofrendo, que tipo de ataque ele, tipo, como você falou na área pornográfica. Cara, hoje em dia muitos pastores, padres, eles são atacados nessa área. Só que o que a igreja faz? Em vez de ajudar o cara, ela apedreja o cara, expulsa o cara. Aí o cara vira homossexual, vira macumbeiro, some. Mas se ela tiver um acolhimento, se algumas pessoas apedrejou, mas houve um acolhimento no Davi Silva. A igreja acolheu o Davi Silva. Se acolher essas pessoas e tratar elas juntas, através de ministrações, através de orientações, cara, com certeza essa pessoa vai mudar o foco dela. Porque assim, a transparência é você ser quem você é. Aí por isso que acho que muitas vezes algumas pessoas não são transparentes por causa disso. Às vezes eu tô com um problema aqui, se eu chegar na AGEU, eu vou chegar na AGEU com medo de ela me apedrejar. Então o principal desafio da transparência é o julgamento. Exatamente. O principal você querer desafio ser transparente. de você ser transparente com as pessoas é que as pessoas vão te julgar. E você tem que lidar com esse julgamento também, né? Mas você não acha que se uma pessoa não é transparente, tem medo de ser julgada porque ela é a maior julgadora? Porque ela julga as outras pessoas? Exatamente. Não, eu acho que não é porque ela julga as outras pessoas, não. Você Acho que ela que vive sim, de né? imagem. Eu acho que é por causa não. disso. Eu acho que ela é uma das maiores julgadoras. Porque ela tem essa ação, ela acha que as pessoas... Tipo assim, ela tem essa ação com as pessoas, ela acha que as pessoas vão ter essa ação com ela.
entendeu? Porque ela já Ela se coloca na situação e Aí ela ela tenta ter aquele império de imagem e tal. Ninguém pode ultrapassar esse império, essa barreira, porque eu sou perfeito perante todo mundo, entendeu? Porque ninguém pode me julgar, porque eu aponto o dedo e ninguém pode apontar pra mim. Mas está diretamente relacionado à mesma questão da imagem que a gente constrói, né? E tanto a gente é julgador, essas coisas. mas tanto a gente é julgador quanto a gente julga o outro. E porque a gente coloca um status de imagem, de ser perfeito, também porque eu acho que é um histórico isso da nossa vida, tanto na história quanto na nossa criação. Né? Então eu acho que a gente não é treinado para ser transparente, para falar a verdade. E aí, quando a gente lida com, a gente vai descobrindo o caráter de Deus, a gente vai descobrindo essas coisas do nosso caráter. No nosso convívio mesmo, a gente vive assim, né? Não ser transparente mesmo. Às vezes chega um cobrador lá na sua casa, você é novo, seu pai não quer atender, a primeira coisa que ele fala, fala que eu não tô aqui. Fala que eu não tô aqui. Aí, ou seja, já vai criando isso dentro da criança, já vai criando. Poxa, gente, essa falta hoje, essa falta de transparência. Sendo que é algo tão simples, falar, mas eu não. olha, eu não tenho como te pagar agora, mas eu quero, eu vou pagar, vou te dar um calote. Mas eu acho que por necessidade. Satisfação, né? Tipo, satisfação, assim. Às vezes aí entra a transparência, tipo, você. Pô, eu acho que é muito mais bonito você chegar e falar assim, ó, não tenho como assumir tal compromisso agora, mas aguenta. Isso vai dar uma certeza na pessoa. Agora, se você simplesmente foge, fulano não vale nada. Aí acabou. Depois que você tem essa imagem, raramente você vai conseguir revertê-la para melhor. Eu acho assim, tem muita coisa no nosso interior, às vezes não é tratado diante de Deus pelo fato de nós não sermos transparentes. Muita coisa que não é tratada em nós mesmos acho que uma das coisas que eu coloquei é isso, falta de transparência mesmo. Porque como o treinamento que a gente teve em 2006 tinha mais de 50 pessoas, né? Então só ficou 12 no final. Cara, eu lembro que era algo que batia mesmo na gente, era algo que confrontava mesmo. A Bela sofria muito. E que doía, cara, em nós. Doía mesmo. Quando falava que a gente era daquele jeito, que tinha aquilo, e a gente via aquilo, eu falei, cara, era algo tão confrontante, que aí eu fui vendo o motivo pelo qual algumas pessoas não permaneceram. Ou seja, essas pessoas que não permaneceram, talvez ela está hoje até hoje, com esse mesmo problema, lutando contra essa mesma dificuldade. Porque não aceitou o confronto. Isso, não aceitou o confronto. Não foi transparente o suficiente para permanecer, não foi humilde o suficiente para permanecer e aceitar que era daquele jeito. Mas não aceitar de permanecer, aceitar e mudar. Mas isso dói demais, sabia? Não é todo mundo que tem estrutura. Já não faz, não vai bater aí, vai. Não tem estrutura física mesmo, psicológica, pra aguentar não, sabia? Pra ela é muito mais cômodo viver na sujeira, digamos assim, do que na transparência. Mas ser transparente e ter pessoas transparentes perto de você é uma situação meio difícil. Não é uma situação fácil. Por quê? Porque você pode optar por viver na calmaria e não ser transformado, ou você pode optar por ser confrontado e ser transformado. Qual é a diferença? Se você for optar por ser transformado, você vai ter que abrir o teu coração para ser confrontado. Só que você vai avançar. Se você resolver que você não vai se deixar ser confrontado, você vai ficar o resto da vida na mesma posição,
você não vai ter um crescimento espiritual, você não vai ter uma maturidade espiritual, você não vai melhorar em nada. Você não vai avançar daquele ponto que você tá. Muitas vezes eu pelo menos, né? Vou em lugares que eu já frequentei há anos atrás, igrejas, rodas de amigos que eu frequentei há anos atrás e vejo que é tudo do mesmo jeito. Tipo, já tem 10 anos que eu não vejo fulano. Quando eu vejo fulano, ele tem a mesma conversa, ele é do mesmo jeito, ele não mudou nada. Todo mundo tem alguém assim, eu acho, né? Lugares ou pessoas assim, que a gente vai, a gente encontra, a gente vê, nossa, não mudou nada. Mas por quê? Porque não abriu com confronto, porque não tem transparência, porque ainda está na imagem até hoje. Acho que o conflito da transparência é transparência e imagem. E quando você é transparente com a pessoa, você ajuda ela. E, tipo assim, igual aquela situação que aconteceu numa igreja, onde houve um treinamento, e foi até com vocês mesmo, né? Que até aconteceu uma situação lá, e vocês tinham que ser transparentes com a liderança, para ela aprender e entender que não foi daquele jeito que aconteceu. Ah, sim. O pessoal falou assim, João, converse com ele, você precisa ser transparente com ele, conta o que aconteceu, porque eles vão entender, eles vão aprender. Isso. Ou seja, a transparência, ela ajuda a outra pessoa a crescer. Mas tá aí, um outro tema importante nessa questão da transparência. Uma linha que existe entre você ser transparente e você ser rude, você ser grosso e você ser estúpido, né? Você ser estúpido e você querer ofender. Sinceridade, famosa sinceridade. Eu sou assim e não mudo. Eu sou sincero, né? Eu sou sincero. Qual é o limite que existe entre a transparência e a rudeza, a grosseria com outra pessoa? Eu acho que é a forma como você trabalha a sinceridade. Em você. Exatamente. Eu acho bacana alguém sincero perto de você, mas geralmente as pessoas sinceras, elas são grossas. E há como você ser sincero, existe a possibilidade de você ser sincero sem ser grosseiro, sem ser maldoso, irritado. Aí, se você é sincero, grosseiro, você machuca a pessoa. Então você tem que aprender a ser sincero sem machucar. Pronto. É como aprender a corrigir com amor, né? Porque exatamente. Quando você é transparente, normalmente a sua intenção não é ferir a outra pessoa, né? Claro que a gente às vezes, por causa da fala, até o tom mesmo de voz, como você fala, você lida com o outro, sua postura, tudo isso faz com que a pessoa aceite ou não. Ela vai aceitar e ver aquilo de uma forma, como uma agressão, como, né? Mas é importante a gente ter claro por que a gente vai falar, por que a gente vai estar fazendo isso, está sendo transparente. Porque quando você agride... Qual a motivação, né? Exatamente. Quando você agride, a sua motivação não é ajudar. Mas, por exemplo, olha só. Acho que uma das coisas assim, que, tipo assim, se eu sei que você tem um problema, a atitude minha é ser transparente com você. Eu chego em você e comunico, você tem isso, isso e isso. Aí eu comunico o problema, mas eu tento te ajudar com uma solução. Porque se eu vejo o que está errado, eu sei como é que é o certo. Não tem como eu mostrar o erro se eu não sei como é que é o certo. Tá entendendo? Então, aí o que eu posso fazer? Eu posso te ajudar, te entregar material para você andar nesse caminho, para você seguir esse caminho que é o correto. Só que aí entra outra parte que você estava falando, que às vezes eu sei o defeito que você tem, aí eu fico expondo ele, eu fico expondo esse problema que você tem, não te ajuda você a resolver esse problema, pego esse problema, começo a colocar piadas em cima desse problema que você tem. Entendeu? Então, aí já não é mais um. Nós estamos ouvindo as confissões. Já não é mais uma transparência.
é um momento, uma acusação, uma afronta, entendeu? É uma implicância. Eu acho que isso já é uma situação em que você está querendo ferir a pessoa. Tá entendendo? Porque assim, é fácil a gente falar do problema, mas aí a outra face é você pegar a pessoa e ajudar ela, igual eu estava com o meu chefe. Quando eu estava no quartel, o meu chefe falou bem assim, ó, muito bom, cara, é excelente mesmo. Quando chegar um problema, vem com problema. Eu preciso saber o que está acontecendo. Mas não venha só com problema. Venha com um problema, mas traz uma solução. Dá uma opinião da solução. Para que a gente possa, com essa solução, a gente possa estudar possibilidade de melhorar, de melhoria da solução desse problema, para solucionar esse problema. Eu achei muito interessante quando ele falou isso. Então acho que é por esse caminho. Nesse caso, acho que você quis falar, da gente não evidenciar o problema, né? Porque quando você é transparente, a gente está falando de ser transparente e falar coisas específicas. Por exemplo, eu vejo uma coisa e aquilo está criando um conflito, está incomodando uma pessoa ou um grupo e aí eu tenho que falar. Mas não colocar em evidência o problema em si. Mas sei lá, receber estratégias e tentar ajudar outra pessoa, mas com de tal forma até que você não... E o que fazer quando você é transparente, fala com a pessoa e a pessoa não ouve? Então, uma pergunta que eu quero fazer aqui está relacionada a isso aí. A transparência gera liberdade ou a liberdade gera transparência? Porque dependendo da relação, gera transformação. É mútuo. Um está diretamente relacionado ao outro. Eu acho que assim, o que é, por exemplo, a transparência é eu expor para a pessoa, expor para a pessoa o problema. A gente está falando de transparência entre amigos, né? Isso. Expor para a pessoa o problema. Uhum. Só que ela não consegue mudar. E aí a gente diz que ela não ouve, só porque ela não consegue mudar. Ela não ouve. Ela não consegue mudar. Aí, qual é o que eu tenho que fazer? Fazer aquilo que Jesus falou, pra gente aprender a conviver com as pessoas, com os problemas dela. Mas tá certo até que assim, ponto que fica convivendo então, se aqueles problemas vão afetar todo mundo? Isso, tá certo. Que aí tem um certo momento que isso explode, que isso vira ira, né? Isso, vira ira. Porque, cara. Muita ira. Isso eu sei, mas aí vai da pessoa, pô. Vai da pessoa se ela vai querer mudar ou não. Eu não posso expor pra pessoa um problema pra ela e querer mudar ela. Querer mudar aquela pessoa. Porque se ela não quer, amigo, ela sabe que ela tem aquele problema. Se ela não quer, o que eu vou fazer? Igual um rapaz aqui na rua. Esse não, um rapaz na rua aqui, drogado. A gente ajudou ele, levou ele pra casa de recuperação. Ele mudou. Foi excelente, voltou, outra pessoa transformada, caiu de novo. Toda vez quando a gente via ele, a gente falava da situação, mostrava pra ele que ele tinha que voltar, se ele recaiu, ele tem que voltar, ele tem que dar um jeito na vida dele, não pode ficar assim. Mas era decisão dele querer ir. Era decisão dele querer ir. Até que um dia ele chegou, bateu aqui na porta, falou, não, eu preciso de ajuda. Me leva. A gente acordou 6 da manhã, foi levar ele no outro dia, 7 horas da noite. A gente marcou 6 da manhã para levar ele. Só que o que aconteceu? A gente foi num processo, até ele tomar uma atitude. Eu não posso forçar a gente a tomar uma atitude, eu não posso forçar a Renata a tomar uma atitude. Eu acho assim, quem tem que tomar uma atitude é eu. Porque, cara, experiência minha mesmo, sobre atraso. Todo mundo fala sobre atraso comigo. Cara... A Gabi ri do outro lado da cama. Mas é sério. Ela fica polêmica. Eu atraso pra caramba, cara. Não dá. Então, aí o que acontece? Cara, vocês acham que Deus não fala isso comigo? Vocês acham que isso não... Então mostra sinais, Deus. Só tá falando com ele. Vocês... Deus!
vocês acham que isso, cara, não me incomoda? Cara, o que Deus tem falado comigo é sobre o quê? Valorizar o tempo, não perder tempo. E eu sei que muita coisa, cara, eu descobri já da onde vem a fonte. Deus falando comigo, cara, muita coisa eu fui descobrindo. Mas aí é uma posição minha de mudar, cara. É verdade. Já foi exposto o problema. E eu já sei como melhorar isso. Agora basta cabe a mim a tomar essa atitude. Entendeu? Só que vem outra coisa. Vem outro sistema de onde a gente falou. Vem outro sistema. Tá gravando. A bateria tá acabando. Agora já vem outro sistema. Ih, a bateria tá acabando. Não, acabar a gente põe outro. Vai ter muitos. Tem outro sistema. Aí tem outro sistema. Sistema. Em questão do ataque. Tipo que a gente falou agora da área da sexualidade. Que o pastor recebe ataque na área sexual. Aí às vezes a gente julga e não ajuda. Aí esse é um ataque que ele recebe constantemente, 24 horas. Mas ele até tem medo, né, de falar desse assunto. A pessoa até tem medo, né, de comentar o assunto. Se expor, né? Porque ela sente, eu acho que ela sente vergonha daquela situação também, né? Você sente vergonha, Rony, dessa situação de atraso? De atraso? Não, ué. A gente tá sabendo aí. Todo mundo já sabe. Não, eu quero saber se você sente vergonha quando a gente fala assim, pô, o Rony tá atrasando demais, velho. Quando a gente entra dentro do carro, ó, pô, Rony, o que tá acontecendo? Porque ele já vai falar tanto. Assim, eu não vou falar pra vocês que na hora eu não sinto nada. Claro que sente. Claro que sente. O que você sente lá na hora? Mas ela me acostuma. Depois passa. O que você sente lá na hora? Diga. Não, mas depois passa. Você não sente nada. Depois passa. Sente lá na hora. Dependendo de como fica o ambiente, eu esqueço. Se o ambiente ficar em paz, eu esqueço. Mas às vezes o ambiente fica um ambiente Estressado, né? às vezes acontece mesmo. Às vezes a gente tá falando sobre isso, aí tá discutindo o carro. E vim de lá de Brasília, é sério. Não, eu digo pra você. Não adianta discutir. Não adianta, bicho. Não Não adianta. Cara, olha só. É igual, verdade. igual com a minha mãe, cara. Eu fico vendo com a minha Seria mãe. muito bom. Aí eu parei pra fazer uma analogia, não só com a minha mãe, mas com todos esses tipos de defeitos, com todos esses vícios. Ai, Deus. Porque, cara, é uma raiz, bicho. Pra você arrancar esse mal pela raiz, vamos tirar da época de 2006. Tudo que a gente vem recebendo, até essa parada de transparência mesmo com a gente, é algo que Deus está arrancando lá pela raiz mesmo, está levando a gente às situações, está aí expondo a gente. Foi uma palavra que a gente recebeu lá no Recanto das Emas, não foi? Que Deus ia expor todos os nossos problemas, e você que recebeu. Ele ia tirar tudo da caixa. Tá. Há muitos anos, lá no Recanto das Emas. Eu também cantar nesse dia. Muitos anos, acho que tem uns 3 anos, tem 2 anos. Não sei. Ah não, na verdade tem 2 anos não. Foi carnaval do ano passado. Foi na casa do Júnior. Júnior tem o quê? Tem 3 anos que o Júnior casou? 2? Às vezes tem 2 só. Então, deve ter uns 2 anos mais ou menos. Então, aí que eu acho assim, que você fala, igual a gente fala pra minha mãe. Muita gente chega na minha mãe e fala, mãe, não fuma. Meus irmãos. Eu não chego mais a falar isso. Meus irmãos ficam brigando, faz isso. Não fuma, para de fumar. Então, cara, eu comecei a ver a situação. Falei, cara, o que a pessoa não quer mais ouvir é isso, que ela fuma, que vai fazer mal pra ela. Ela já ouve isso todo dia. Ela quer uma ajuda pra sair disso. Porque ela já... Não tô falando do meu problema não. Eu tô falando Você tá querendo ser transparente. Você quer que a gente dá uma estratégia pra você? Ajuda, eu preciso mesmo de ajuda. Adianta um Você quer que eu relógio te de dê um 5 relógio? minutos. Um relógio. Adianta sempre Não, ser não é relógio relógio. de 20 minutos. Olha só, não é relógio, no caso do atraso, vamos falar no caso do atraso. Despertador, Sabe o beijo. que eu já percebi quando acontece alguma coisa em relação ao atraso?